GAC, Excelência em Qualidade em Cursos Online. Estamos situados em Vinhedo, atuamos com assessoria, consultoria, auditoria, cursos e treinamentos in company e cursos online, para as seguintes normas do sistema de gestão, entre elas o SASMAC, que é a gestão de transporte de produtos perigosos. Dando continuidade no curso de auditor interno do SASMAC, temos agora o módulo 7, Condução da Auditoria. Será ministrado através da videoaula 4, parte 2. Realizando a auditoria na unidade. Eu posso ter o checklist, já mencionei, para me dar um norte, desde que ele não esteja perguntas fechadas, né? Só para dar um norte, eu posso utilizar um checklist. Como desenvolver um checklist? Identifique os elementos da norma, frase relevante da norma, lista das pessoas mais ou menos previamente determinada, lista de perguntas que você pretende fazer, ou seja, ele serve como orientação. Um checklist, lembrando, o checklist é uma ferramenta de auxílio para a condução da auditoria, porém não é um requisito da norma, é só como orientação. Eu anotei mais ou menos a sequência que eu vou fazer, algumas perguntas que eu pretendo fazer, e assim eu vou conduzindo a minha auditoria. Exemplo de EMED de auditoria. Pode ter localização do auditor, envolvendo o auditor e o auditado. Interação humana, ou seja, quando eu estou auditando no local com interação humana, através de entrevistas ou através do meio remoto, né? Quando eu estou fazendo de documentação sem interação humana, eu estou só analisando a documentação, não tenho contato com ninguém, e remota está enviando a documentação. Pode ser feita desta maneira. Reunião de abertura. Prover um resumo de como as atividades de auditoria serão conduzidas, confirme a data da auditoria, qual a área, qual auditor vai auditar cada área, o plano de auditoria que foi previamente avaliado e aprovado, provisão para reunião de encerramento. Então, na reunião de abertura, eu menciono 15 minutos, 10 minutos, é o suficiente para fazer uma explanação geral. Coletando e verificando a informação. Métodos para a coleta da informação incluem entrevistas, ou seja, vou entrevistar o auditado, vou perguntar para o auditado, vou me apresentar, perguntar como é que é o processo dele, o que é que ele faz, solicitar alguma documentação. Observação da atividade, ambiente de trabalho, condições. Eu posso estar entrevistando e observando o local, como a atividade é desenvolvida e ouvindo também. Análise crítica de documentação e registro, já mencionei, eu posso pegar a documentação e vou coletar informação. Um relatório da auditoria, eu posso verificar e coletar informação, saber se teve não conformidade, se elas foram tratadas. Análise crítica, a ata de reunião, para saber se teve as entradas, saídas, como foram tratadas as ações na análise crítica. Resumo de dados e análise, amostragem de processos, outros relatórios como realimentação do cliente, satisfação do cliente, base de dados e páginas da web, ou seja, no site da empresa. Lembra que eu já mencionei que eu vou buscar informação para saber se a política está sendo disponibilizada para todas as partes interessadas? Vou coletar informação no site da empresa para verificar o atendimento, se a política está disponível para partes interessadas. É uma forma de coletar informações. Evidências de auditoria, verificar registros, dados, relatórios, observação na prática, como o processo é feito na prática, como se desenvolve, verificação de documentos como procedimentos, objetivos, controle, manuais, entrevista, feedback dos relatórios das partes interessadas, se houve essa retroalimentação, relatórios de auditorias anteriores, ata reunião da análise crítica. Todos esses itens aqui são evidências de auditoria que eu posso levantar para realizar a minha auditoria. Conduzindo a auditoria. Os auditores devem
Reunir evidências da auditoria. Auditor reúne evidência. Verificar as informações coletadas, checar. Avaliar, comparar a evidência da auditoria versus critérios, procedimentos e manuais. Se o procedimento diz que um determinado processo deve ser executado daquela forma, eu vou comparar, saber se o que está sendo executado está de acordo com o procedimento, está de acordo com a norma, está de acordo com o requisito legal. E conclusão da auditoria. Assim eu começo a conduzir a auditoria. Coletando evidências, amostragem, estabelecer o grau de confiança, de conformidade ou não conformidade. Continuar a amostragem até a confiança ou grau de conformidade ou não conformidade seja estabelecida. Um exemplo, se eu vou auditar um determinado setor, tem 20 funcionários, eu vou auditar o setor e vou verificar se eles têm entendimento da política. 20, eu vou perguntar, entrevistar 2, 3, 4. Se a metade dos que eu entrevistei, 2 conhece a política e 2 não, eu vou fazer uma amostragem maior para evidenciar se realmente a política não está sendo conhecida e entendida pelos funcionários ou se ela está sendo conhecida e atendida, porque numa amostragem maior eu evidenciei que a grande maioria sabe, somente pontualmente 2 não conhece a política, cabe aqui uma observação ao invés de uma não conformidade. Então eu vou continuar a amostragem até que eu tenha confiança do grau de conformidade ou realmente para eu poder relatar uma não conformidade. Eu não posso pegar só 2 entrevistados e já informar ou evidenciar que não tem não conformidade ou que é uma não conformidade naquele requisito. Tem que tomar muito cuidado com o grau de confiança e o grau de conformidade, ou seja, uma amostragem relativamente que realmente demonstre a confiabilidade da amostragem. Uma amostragem, o auditor deve considerar que evidências são demonstradas pelo auditado, coerência na coleta da amostragem, ou seja, uma coerência. 20 auditados tem que ter uma coerência, 20%, 30%, não posso de 20 só fazer uma coleta só com 1, a amostragem fica com defeito, não é uma amostragem válida. Se a amostragem é suficiente para declarar uma não conformidade, já mencionei anteriormente, se eu estou auditando um setor que tem 20, para declarar a conformidade ou a não conformidade, eu tenho que ter uma amostragem maior, verificar se realmente está sendo evidenciado aquela não conformidade ou o atendimento daquele requisito. Já mencionei o exemplo da política. Entrevisto 4 pessoas, 5. Se a grande maioria souber da política, realmente está demonstrado que a política está entendida. Mas se a metade dos entrevistados conhece, a outra metade não conhece, eu vou fazer uma amostragem maior para realmente ter certeza que existe a conformidade ou a não conformidade. Necessidade de coletar amostragem em vários setores. Exemplo, ainda da política. Estou no setor de produção. Entrevistei 5 pessoas no universo de 20. 3 conhecem a política e 2 não. Vou auditar em outro setor para verificar realmente se a política está sendo entendida por toda a organização. Coleta informação em outros setores, no RH, no departamento de compras, em outros setores e verifico realmente nesses outros setores todo mundo conhece a política, ou seja, então existe uma falha no sistema, mas é pontual, eu posso somente declarar uma oportunidade de melhoria ou uma observação e não uma não conformidade, porque na amostragem geral, a grande maioria demonstrou conhecimento com a política, se esse for o caso. Por isso, eu tenho que evidenciar em outros setores, principalmente quando for auditar a política e objetivos. Saber se todos os setores de processo e pessoas envolvidas nesses setores de processo conhecem a política da empresa. É uma maneira de eu verificar em outros setores. A profundidade da amostragem depende dos critérios da operação e requisitos de análise, resultados de auditorias anteriores, compreensão do pessoal envolvido na operação. Então,
eu vou ser mais criterioso ou menos criterioso, dependendo desses requisitos, da compreensão do pessoal envolvido. Dependendo do pessoal envolvido, eu vou ser mais criterioso, ou dependendo do pessoal envolvido, eu vou ser menos criterioso na minha amostragem. Técnicas de questionamento para fazer uma auditoria. Perguntas abertas. Mostre-me, pergunte para o auditado, mostre-me como é que você executa essa atividade. Por favor, mostre-me o controle que você exerce. Mostre se tem, mostra para mim qual o procedimento. Mostra como é que você faz para operar, para ligar a máquina, para fazer o seu processo. Ou seja, pede para o auditado mostrar o seu processo. Pergunta, solicita ao entrevistado para mostrar o processo. Ele conhece o processo, ele vai mostrar e você vai ouvir, ver e relatar o que você evidenciar. Faça o auditado relaxar. Pode mostrar tranquilo como é que você faz, faça a pergunta novamente, deixe ele falar com as suas próprias palavras. Comunique-se positivamente, incluindo a linguagem corporal, ou seja, mostre-se positivo, que está entendendo o que ele está falando. Olhe para o auditado, ou seja, deixe ele tranquilo, assim a sua auditoria vai transcorrer com tranquilidade. Comunicação e questionamento. 3 perguntas que o auditor tem para atender. Está realmente acontecendo? Esta conformidade ou esta não conformidade está realmente acontecendo? Ela foi entendida? É eficaz? Ou seja, quando eu estou me comunicando com o auditado, está realmente acontecendo? Ele está entendendo? É eficaz? Tudo isso são perguntas que eu devo questionar. Comunicação e questionamento. Comunicar de forma eficaz. Ser bom ouvinte. Quando o auditado estiver respondendo para você, auditor, seja bom ouvinte, dê atenção, porque as informações dele vai ser relevante e faça as suas anotações. Mostre interesse quando ele estiver demonstrando o processo, porque ele conhece o processo. Não haja com desdém olhando para outros lados. Dê atenção para o auditado. Saiba o que dizer e quando dizer. Deixe ele falar. Quando tiver que interromper, peça para ele fazer uma pausa e faça uma pergunta e deixa ele prosseguir. Respeitar os sentimentos. As pessoas são sensíveis e numa auditoria elas ficam mais sensíveis, ficam nervosas. Não se afaste, manter contato com os olhos. Ficar próximo do auditado numa distância que ele possa demonstrar o seu processo numa distância segura. Não pareça impaciente, nervoso, querendo já sair daquela auditoria. Calma, faça a sua auditoria com calma. Não seja excessivamente informal, perguntando para o auditado: por favor, deverasmente, pode me mostrar como executa esse procedimento, que hora eu estou auditando? Não faça esse tipo de explanação que você vai constranger o seu auditado. Se houver evidência de que o auditado errou, convém que ele admite o erro, desculpe-se, aprenda com o erro, siga em frente. Ou seja, você, auditor, se você errar, admita o erro, peça desculpa, não, realmente eu me enganei, esse requisito está sendo atendido, desculpa, aprenda com o erro, siga em frente e vamos seguir com a auditoria. Não conformidades. Sempre que detectadas, devem ser comunicadas imediatamente ao auditado para evitar o efeito surpresa. Tem muito auditor que não relata a não conformidade ou a conformidade para o auditado e só no relatório que vem a surpresa. Ou seja, quando você estiver auditando e conversando com o auditado, se teve uma conformidade, informar, ora, muito obrigado, nesse seu setor não tem nenhuma não conformidade. Caso tenha uma não conformidade, relatar, muito obrigado pela sua atenção, eu vou relatar uma não conformidade evidenciada e fale qual foi a não conformidade que você encontrou. De repente ele pode questionar e mostrar que realmente não existe a não conformidade porque foi mal entendido a explicação dele. Então, comunique imediatamente, é obrigatório. Tem auditor que não está fazendo isso. Tome muita atenção sobre esse requisito. A redação das não conformidades deve trazer todas as informações,
Nós vamos ver mais à frente como redigir uma não conformidade. Tem auditor que relata a não conformidade e não dá para saber o que ele está querendo dizer, e onde estão as evidências e onde está a não conformidade. Deve ser bem clara e fácil entendimento por todos. Não conformidades. Convém que as não conformidades sejam registradas junto com as evidências objetivas. Tem uma não conformidade com a evidência. Um exemplo, não calibrei o equipamento, com a evidência, o número do equipamento. Um documento está obsoleto ou está fora da norma, qual o número do documento? Ou seja, a evidência que demonstra aquela não conformidade e relatar para o auditado. Analisadas criticamente com o auditado para assegurar que o auditado compreenda e tenha conhecimento das constatações, ou seja, realmente está aqui a não conformidade, foi evidenciado, o documento está assim, ou o equipamento não está calibrado, ou esse procedimento não está sendo cumprido. Ele entendeu, realmente ele aceitou a não conformidade e entendeu que realmente a não conformidade existiu. Convém que o auditor resolva qualquer opinião divergente. Pode ter? Pode, é claro, o auditado pode divergir do seu relato de não conformidade, e o direito do contraditório é obrigatório. Na ISO 19011 relata que o direito do contraditório em uma não conformidade é a obrigação de ambas as partes conversarem e dar direito ao auditado a esse direito. Convém que os temas não resolvidos seja registrado. Se caso não houver acerto, registrar que o auditado questionou, porém você manteve a não conformidade, porque você tem evidências objetivas e claras sobre essa não conformidade. Mas tudo tem que deixar claro para o auditado, sem surpresas posteriores. Não conformidade. A não conformidade é uma deficiência do sistema de gestão da qualidade, ou seja, é uma deficiência. Algo não está conforme. Algo está com problema no sistema de gestão. As não conformidades devem ser tratadas como oportunidades de melhoria. Ela é uma não conformidade, mas a organização pode tratar como oportunidade de melhoria, porque ela pode melhorar um processo, um procedimento, a maneira com que ela vai gerenciar o seu sistema. Não conformidades podem ser maiores quando não atendimento a um requisito, completo desconhecimento da política e dos objetivos é uma não conformidade maior, várias não conformidades menores, ou seja, no setor tem um problema na documentação, em outro setor problema em documentação, em outro setor, ou seja, a mesma não conformidade se repete em vários setores, é uma não conformidade maior. E situação não identificada pelo sistema de gestão. E outra também, quando não atende ao requisito legal, é uma não conformidade maior. Para a auditoria interna, não se costuma dar maiores ou menores, mas você pode assim relatar se for seu interesse quando estiver auditando. Menores, atendimento parcial ao requisito. O documento tem algumas falhas. Ele está metade correto, metade não. Falta um registro. Situação que não afeta a maneira direta do sistema, né? Os objetivos não estão bem especificados. Os auditados não conhecem os objetivos. Uma coisa que não afeta diretamente. Daí pode ser redigindo uma não conformidade. Aqui é um exemplo. Como já mencionamos anteriormente, temos o guia, que é o questionário do SASMAC, seus requisitos e seus itens. Existem itens mandatórios, itens da indústria e itens desejáveis, separados por segurança e saúde, meio ambiente, qualidade e não aplicável. Depois de responder todo o questionário, vamos verificar se todos os itens foram atendidos. Quando não foi atendido um item, aqui é um modelo, um exemplo de um requisito, podemos redigir a não conformidade conforme exemplo. Aqui, requisito 1.1, responsabilidade no gerenciamento. Itens não atendidos, 1.1.1.6, que é o item mandatório. Esse item não foi atendido. Depois, lá dentro do questionário, está bem escrito ele. Então, o questionário vai
evidenciar com a sua não conformidade. Na sequência, requisito 2, saúde e segurança do trabalho, itens não atendidos. O 2211A, industrial, o 2211, letra U, mandatório. Esses itens não foram atendidos dentro do requisito 2. Dentro do requisito 3.2, manutenção dos equipamentos, itens não atendidos, 3211G, 3211H e 3211I. Ambos, todos os três, mandatórios. Dentro do requisito 4.1, planejamento e comunicações, itens não atendidos, 4111A, 4111B, mandatório. O 4111C, industrial, também não foi atendido. Aqui nós temos um mandatório e um industrial. Dando sequência, requisitos de segurança patrimonial, confidencialidade. Itens não atendidos, 5115 é o item desejável. Lembra? Não é obrigatório desde que seja a primeira avaliação. Se for na segunda, é obrigatório. Mesmo assim, tem que marcar todos eles, porque naquela soma, se der menos de 40%, não é certificado. Item, requisito 6, inspeção de segurança. Itens não atendidos, 611, 616, 6111, mandatório. Ou seja, esses itens aqui não foram atendidos. Ou seja, no seu relatório de auditoria, quando você for redigir a sua não conformidade, o que não foi encontrado, você vai redigir dessa forma. Um exemplo, fica bem explicado. Para comparar, saber o que está escrito, vai no item e faz a leitura. É uma forma clara de redigir a não conformidade. Fica bem claro, bem explicado. Temos aqui um modelo de relatório de não conformidade. Lá nós estamos redigindo, mas você pode fazer auditorias internas a intervalos menores ou no seu dia a dia. Quando encontrar ou evidenciar uma não conformidade, você pode já abrir um relatório de não conformidade. Vai colocar o departamento, o número da não conformidade e redigir. Requisito 11, responsabilidade do gerenciamento, itens não atendidos, 1116, mandatório. Se quiser, se desejar, pode descrever toda o que significa esse item aqui. Aqui é um modelo de relatório de não conformidade que você vai entregar para o gestor, para o responsável pelo departamento, para ele fazer as devidas correções. Aqui temos um modelo de solicitação de ação corretiva, ou seja, quando tem uma não conformidade que você evidencia no seu dia a dia como auditor, sem ser aquela só na auditoria interna, você pode solicitar ação corretiva imediata. Pode ser através desse modelo de solicitação, desse formulário. Vai colocar a norma, a descrição, nesse caso, requisito 2, saúde e segurança, itens não atendidos, 2211A industrial, 2211.1 mandatório. O gestor da área do SASMAC vai responder. Será revisado o atendimento dos itens, principalmente 2211U, que trata de requisitos legais. Ou seja, ele disse que vai tratar dessa maneira. Você, como auditor, vai aceitar ou não e dar sua parecer. Nesse caso, a ação proposta é proativa para evitar a repetição, ou seja, você aceitou, nesse caso, neste modelo específico. É um modelo, cada organização segue o seu. É bom quando você faz auditorias pontuais, no seu dia a dia aconteceu a não conformidade, já preenche esse relatório, já entrega para o responsável da área, ele já faz a devida correção, você terá o número de não conformidades para as suas devidas tratativas. Modelo de relatório de não conformidade. Veja nos anexos modelos de relatório de não conformidade, solicitação de ação corretiva, modelos de checklist para auditoria. Conclusão da auditoria. As conclusões da auditoria podem abordar extensão da conformidade do sistema de gestão com o critério da auditoria, a implementação, manutenção eficaz do sistema de gestão, a capacidade das análises críticas pela direção em assegurar a pertinência, adequação, eficácia e melhoria do sistema. Ou seja, eu vou tirar a minha conclusão com base nesses itens e com base com as evidências e informações coletadas. Follow-up das ações inclui a revisão dos dados e informações relevantes para a detecção da causa raiz das não conformidades. Lembra que lá tem as ações propostas
É um follow-up. Se não for verificado em determinado tempo, tem que depois auditar novamente para verificar as não conformidades. Nas auditorias de certificação, temos até 90 dias. Nas auditorias internas, trata-se imediatamente ou algum prazo estabelecido. Devem ser tomadas ações em tempos planejados, conforme o plano de ação estabelecido. No documento anterior, naquele formulário, lá está como vai ser tratado. O auditado é que determina os prazos e o que ele vai fazer, não é o auditor. O auditor só verifica se aceita. Reunião de encerramento, uma lista de presença, equipe de auditoria, o escopo, datas e processos, tudo que foi verificado, o resumo dos fatos, relatar sucintamente o que foi verificado, verificamos o setor A, B, C, os processos, identificamos algumas oportunidades de melhoria, caso elas existam, foi verificado não conformidade, caso elas existem, se não existir, relatar que não teve nenhuma não conformidade, os pontos positivos e esclarecimentos que houver, alguma divergência que ficou, que foi tratada, passa a palavra à direção antes do encerramento e encerrar, ou seja, nessa reunião de encerramento o relatório já está fechado, não tem mais como consertar, por isso a reunião antes da reunião de encerramento, para tratar as possíveis divergências. Ao concluir esse curso, o participante será capaz de planejar, preparar, implantar, realizar o programa de auditoria e atuar com a auditoria do SASMAC. Conhecer os requisitos para competência de auditores de acordo com a ISO 19011 e 2018. Essa é uma norma de diretriz, pode ser utilizada em qualquer sistema de gestão, desde que atenda os requisitos do sistema de gestão que será auditado. Realizar auditorias na organização e em seus fornecedores de acordo com o manual, com a norma do SASMAC. Após a conclusão do curso, você recebe o seu certificado, onde vai constar o seu nome, o curso que você realizou, a carga horária do curso, a data que você realizou o curso. No verso do certificado vai constar o conteúdo do curso, a legislação, o amparo legal para a realização e emissão do certificado, o nome da empresa que realizou o curso, o CNPJ da empresa, o registro do certificado, o seu nome, o seu CPF e o QR Code para rastreabilidade e verificação do certificado. Seja bem-vindo à GAC Cursos Online. Esteja preparado para atuar com a auditoria do SASMAC.